Como forma de aumentar as defesas do organismo, a ingestão de vitaminas tem se intensificado ultimamente, em especial a de vitamina C, que é o ácido L-ascórbico, que a massa molar é igual a 176 gramas por mol, e a de vitamina D3, o colecalciferol, que a massa molar é igual a 384 gramas por mol, cujas estruturas químicas estão representadas a seguir. Essas duas vitaminas apresentam propriedades químicas e físicas bem distintas. A vitamina lipossolúvel funde-se a aproximadamente 85 graus Celsius e a hidrossolúvel a 191 graus Celsius. Então aqui nós temos as estruturas e aí o texto diz que a unidade usada para identificar os teores de algumas vitaminas é a UI, que é a unidade internacional, que tem como base a atividade biológica da substância ativa do medicamento. Por exemplo, para a vitamina D3, 40 unidades internacionais equivalem a 1 micrograma, que é igual a 10 na menos 6 gramas de colecalciferol. E na letra A pede para escrever o nome da função orgânica que contém o grupo funcional oxigenado presente em ambas as vitaminas. Bom, então começando pelo mais fácil, aqui na vitamina D3 a gente só tem uma função orgânica, né, contendo um grupo funcional oxigenado, que é esse OH aqui, né, essa hidroxila ligada a um carbono que só faz ligação simples. Então isso daqui configura a função orgânica álcool. Toda vez que a hidroxila está ligada a um carbono que só faz simples ligações, é um álcool. E a gente tem álcool na vitamina C nesse ponto aqui, ó. Então eu queria que vocês olhassem aqui, ó, hidroxila ligada a um carbono que só faz simples, e aqui em cima também eu tenho um álcool, tá? Olha lá, hidroxila ligada a um carbono que só faz simples. Então a função álcool, ela aparece duas vezes, aqui onde eu circulei e aqui onde eu coloquei uma setinha. Se por acaso a questão perguntasse o nome de todas as funções orgânicas, ó, essas duas hidroxilas aqui embaixo são da função orgânica enol, quando a hidroxila está ligada a um carbono que faz dupla ligação, mas não é anel aromático, isso aqui não é um anel aromático, a gente tem a função orgânica enol. Então, ó, enol repete duas vezes, e aqui nós temos a função orgânica éster, olha lá, C dupla O continuando cadeia carbônica, então a função éster, tá? Então eu vou apagar aqui para poder não atrapalhar a continuação da questão. Então a primeira resposta você ia escrever que é a função orgânica álcool, que está presente em ambas as vitaminas. Então feita a letra A, depois ele pede, olha, explique qual vitamina apresenta maior temperatura de fusão. Bom, galera, então aqui nós temos que na vitamina D3 a característica é a longa cadeia carbônica e apenas um grupo polarizado que vem ser justamente o álcool, tá? Então a gente pode olhar para a vitamina D3 e falar o seguinte: pelo fato de existir essa longa cadeia carbônica, a vitamina D3 ela é majoritariamente apolar, o que em outras palavras configura uma vitamina lipossolúvel, tá? Então a vitamina D3 é uma vitamina lipossolúvel, ela é majoritariamente apolar porque a gente tem uma longa cadeia carbônica, então ela acaba prevalecendo ali. Então, por ser apolar, a gente sabe que tem as forças intermoleculares o quê? As forças intermoleculares mais fracas, tá? Então a gente lembra lá da interação do tipo dipolo induzido, dipolo induzido, né? Então, galera, aqui, se comparado com a vitamina C, ó, que aqui a gente tem uma hidroxila enólica que pode fazer ligação de hidrogênio, outra hidroxila enólica aqui, né? Sem contar os álcools, aqui a gente tem o éster que gera polaridade para a molécula. Então a vitamina C, ela é o que? Ela é polarizada. Então tem vários grupos polares ali. Então é uma vitamina hidrossolúvel. E a gente sabe que entre moléculas, né, que são polares, as interações são mais fortes. Tanto que aqui ocorre o que? A possibilidade de ligação de hidrogênio, que é a interação intermolecular mais forte de todas, né? Então tem vários pontos que podem acontecer ligações de hidrogênio. E aí quando pergunta para explicar qual vitamina apresenta maior temperatura de fusão, você deveria, né, explicar que a vitamina C é a que vai apresentar maior temperatura de fusão, tendo em vista a presença de diversos grupos polares, em especial as hidroxilas enólicas e fenólicas, que são capazes de realizar as ligações de hidrogênio, né, que são as interações intermoleculares mais fortes. E aí você escrever aqui comparado com a vitamina D3, que apresenta uma longa cadeia carbônica, então ela é majoritariamente apolar e tal. Então a linha de raciocínio seria essa: você mencionar a questão de que na vitamina C você tem mais grupos polares, mencionar
mencionar que vai ter lá a ligação de hidrogênio, que são as interações intermoleculares mais fortes. Isso vai culminar numa maior temperatura de fusão. Enfim, então só uma ideia para você entender como poderia construir. Agora na letra B ele fala assim, olha, explique com base na estrutura da vitamina C o significado do termo L no nome desse ácido. Aqui a questão foi bem técnica e caberia ao candidato recordar que esse L está relacionado com o assunto de isomeria ótica, tá? Quando a gente estuda a isomeria ótica, a gente aprende que existe o isômero levógiro, tá? Que é o que desvia a luz polarizada para a esquerda, então levógiro, e o destrógiro, tá? Então a gente tem aqui justamente uma necessidade de recordar isso. Então o candidato que estava nessa prova, ele precisaria olhar isso daqui e ver, pô, L é de levógiro, que desvia a luz polarizada para a esquerda, né? E para ter a isomeria ótica, precisa apresentar lá na estrutura a presença de carbono quiral. Não sei se você consegue ver comigo aqui, ó, mas esse carbono aqui, ó, tá ligado a um hidrogênio, que é diferente da hidroxila, que é ligado diferente da galera aqui de cima, que é diferente do restante da molécula aqui. Então, a vitamina C apresenta carbono quiral e vai apresentar justamente o quê? A possibilidade de ter os isômeros óticos, onde o L é o que desvia a luz para a esquerda, então seria o isômero levógiro, tá? Então, como a questão pede com base na estrutura, você ia falar que a estrutura da vitamina C apresenta carbono quiral, né? Aí você poderia representar lá na estrutura, né? Colocar ali assinalando o carbono quiral. Então, isso gera atividade ótica e o termo L é porque aquele ácido em específico, né, desviou a luz polarizada para a esquerda. Daí o termo L, tá? E aí você poderia falar que o L seria de levógiro. Enfim, então feita aí a primeira perguntinha da letra B, aí vamos lá. Determine qual é o teor de colecalciferol em unidades internacionais em um comprimido de vitamina D3 que contém 6,51 vezes 10 na menos 7 mol dessa substância, né? No caso, a vitamina D3. Bom, como que a gente vai fazer esse cálculo? Inclusive, eu vou tirar esse aqui para poder não atrapalhar a gente, tá? Já que a gente já resolveu a primeira parte. Então vamos lá, meter a mão na massa no cálculo aqui, ó. A questão tá falando aqui que 40 unidades internacionais equivalem a 1 micrograma, que é 10 na menos 6 gramas de colecalciferol. Então a gente vai ter que fazer regra de 3 aqui. A grande sacada é, nessas situações de cálculo, às vezes o caminho que eu vou seguir não é o mesmo caminho que outros candidatos iriam seguir, tá? No vídeo eu vou resolver da melhor maneira possível para que todo mundo consiga entender, beleza? Então vamos fazer o seguinte, ó, a questão disse, né, da massa em gramas, deu aqui a quantidade de mol que tem lá no comprimido, então eu vou fazer na malandragem o seguinte, ó, lembra que falou a massa molar da vitamina D3, que é 384 gramas por mol? Então eu vou fazer assim, ó, 384 gramas vem ser equivalente a 1 mol da vitamina C. Aí a questão me disse a quantidade de mol que eu tenho lá no comprimido. Então eu já vou colocar aqui na malandragem, ó, 6,51 vezes 10 na menos 7 mol da vitamina C, para poder saber justamente qual é a massa em gramas que isso daqui corresponde, tá? Então mol de vitamina C com mol de vitamina C eu corto, e aí fazendo esse X aqui, né, a gente chegaria a eu fiz aqui na calculadora, né, que eu tenho essa possibilidade de fazer aqui em casa. É claro que na prova não dá, mas enfim, na calculadora vai bater 2.499,84 vezes 10 na menos 7 gramas, tá? Aí isso daqui, cara, isso daí é aquele momento que a gente olha e fala assim, pô, mano, no contexto de prova, o camarada ele já ia meter assim, ó, X é aproximadamente o quê? 2.499,84 é aproximadamente 2.500 vezes 10 na menos 7, né? Então vai dar essa quantidade aqui, né, em termos de massa. Só que aí tem uma malandragem que é assim, olha, lembra que a questão falou que 40 unidades internacionais equivalem a 1 micrograma, que é 10 na menos 6? Tá vendo que aqui tem o 10 na menos 6, que é uma parada bacana? E aqui, no caso, pra gente fazer o cálculo, aqui tá 10 na menos 7. Então, na malandragem, eu vou passar isso daqui para 10 na menos 6. E como? Para eu transformar em 10 na menos 6, eu tenho que andar com a vírgula, que tá escondida aqui. Eu ando com a vírgula uma casa para a esquerda. Então, eu passo a ter o quê? 250 vezes 10 na menos 6 gramas. Agora, olha só o pulo do gato agora, ó. 40 unidades internacionais equivalem a 1 micrograma. Então, vamos colocar em outra cor aqui, ó. 40 unidades internacionais equivalem a 1 micrograma, que equivale a
10 na menos 6 gramas. Olha só o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou pegar essa informação aqui e vou jogar aqui embaixo, 250 vezes 10 na menos 6 gramas, e ao invés de passar por microgramas, eu vou ignorar isso daqui e já vou comparar aqui direto. E olha lá, o pulo do gato já vai me dar direto a resposta. Então vamos lá, x é igual a 250 vezes 10 na menos 6, né? Grama com grama que a gente corta, multiplicando 40 unidades internacionais, dividido por 10 na menos 6. Ó, cancelei aqui, 250 vezes 40 vai dar 10.000 unidades internacionais aproximadamente, tá? Bom, então é isso, galera. Esse daqui foi o raciocínio que eu desenvolvi. Peguei o número de mols, transformei em massa e peguei essa relaçãozinha aqui e coloquei, ó, 40 unidades internacionais é 1 micrograma, que é 10 na menos 6. Coloquei aqui a massa em gramas, pá, e já fui direto para as unidades internacionais. Bom, então é isso, galera. A gente fecha a letra B e, consequentemente, a questão de número 2.